Olá, turma, galera do oitavo ano. Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Abrão Nascimento, professor da disciplina de História, e vamos iniciar então mais uma aula aí de História. Galera, o nosso conteúdo hoje é Independências na América Espanhola. Tá? Vamos compreender e analisar um pouco este conteúdo. Primeiro, vamos estudar os antecedentes históricos, né, que possibilitarão ali as independências, né, da América Espanhola, né, das colônias da América Espanhola. O primeiro acontecimento histórico que contribui nesse processo aí de emancipação política das colônias da América Espanhola é o movimento iluminista lá do século XVIII. Influencia diretamente, assim como influenciou na independência dos Estados Unidos, que vai ser o primeiro país independente da América. Então, o movimento iluminista, que defendia principalmente ideais de igualdade e de liberdade, né, com pensadores como Thomas Hobbes, John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Então, esses pensadores aí criam ideias revolucionárias, né, que criticavam duramente o antigo regime. Então, as ideias dos pensadores iluministas influenciam diretamente esse processo de independência das colônias aqui na América Espanhola. Outro fator histórico é quando Napoleão Bonaparte ele vai se tornar imperador lá na França, né? Em 1799, Napoleão Bonaparte se torna imperador na França e ele vai lá implementar a política, né, expansionista francesa, no qual ele vai conquistar diversos territórios, principalmente através de um bloqueio que ele vai denominar de bloqueio continental, lá de 1806. Então esse bloqueio continental contribui de maneira significativa para o processo aí de emancipação política das colônias aqui da América Espanhola. Por quê? Napoleão Bonaparte vai invadir a Espanha e vai destronar, vai tirar do poder o rei espanhol, que era chamado Fernando VII. Quem que vai assumir no lugar de Fernando VII? O irmão de Napoleão Bonaparte, chamado José Bonaparte, né? Ele entra no lugar de Fernando VII, né? Que era o rei espanhol. Quando os colonos aqui das colônias da América Espanhola têm conhecimento desse fato, eles começam a ter ali uma certa autonomia, né? As elites aqui da América Espanhola, principalmente os crioulos, tá? Principalmente os crioulos, eles têm ali uma certa autonomia, tanto política quanto econômica, devido a esse acontecimento histórico no qual o rei Fernando VII é destituído do poder por Napoleão Bonaparte. Tá? Então, em tese, indiretamente, quem estaria governando a Espanha seria um francês. Né? Então, indiretamente, não seria mais uma América Espanhola, seria uma América francesa, né? Porque era José Bonaparte que estava comandando as ações. E os colonos aqui da América Espanhola, né? Eles não vão reconhecer a legitimidade desse rei, né? José Bonaparte. Então eles começam ali a ter uma certa autonomia política e econômica, principalmente a elite crioula. Quem eram os crioulos na sociedade espanhola? Eram os filhos, né, de espanhóis. É bom que vocês compreendam o seguinte: a América Espanhola, a sociedade da América Espanhola, era dividida em chapetones e crioulos. Os chapetones eram os espanhóis que nasceram na Espanha e vieram aqui para a América. E lembrando que era sempre eles que possuíam os melhores cargos administrativos, militares. Os chapetones sempre ocupavam os melhores cargos, os melhores postos administrativos. Tá? Os crioulos, então, seriam os filhos, né,
desses chapetones. E esses crioulos, eles possuíam grandes propriedades de terras. Então, a partir desse acontecimento histórico em que Fernando VII é destituído do poder, eles assumem, né, esse papel importante aí no processo de independência das colônias aqui da América Espanhola. Só que Fernando VII ele vai voltar ao poder, né, quando Napoleão Bonaparte vai ser derrotado entre 1814 e 1815. Napoleão Bonaparte vai ser derrotado e vai ter lá o Congresso de Viena, né, na Áustria, na cidade de Viena, por isso o nome Congresso de Viena, que ocorreu entre 1814 e 1815. E a partir desse congresso vai se estabelecer a Santa Aliança, né, que seria a junção dos impérios russo, da Prússia e da Áustria, né? Eles se formaram aí a Santa Aliança, que era para garantir, né, o que havia sido estabelecido no Congresso de Viena, que seria o restabelecimento do antigo regime, isto é, o restabelecimento das monarquias absolutistas. Então, com esse Congresso de Viena e com a Santa Aliança, Fernando VII retorna ao poder, né, torna-se novamente rei na Espanha. Só que esse período aí, os crioulos, né, aqui da América Espanhola alcançaram uma autonomia política e econômica. Então vai começar aí esse processo de disputa, principalmente entre os chapetones, que defendiam uma coisa, e os crioulos, que defendiam outra. O que os chapetones defendiam? Que voltasse, né, a condição de colônia da Espanha. E os crioulos defendiam que era necessário ali a emancipação política, né, que era necessário a independência aí dessas colônias espanholas. E dentro desse contexto vão se destacar líderes, tá? Que vão ser chamados de libertadores da América. Inclusive, tem até uma competição de futebol que recebe esse nome, né? A Taça Libertadores da América, em homenagem a esses personagens, a essas figuras que vão lutar pela independência das colônias, né, aqui da América Espanhola. Com destaque para Simón Bolívar e também para San Martín, né? Esses dois aí tiveram um grande destaque de luta por independência. Por exemplo, Simón Bolívar ele vai se destacar porque ele vai lutar pela independência do Equador, da Venezuela, de Panamá. Já San Martín vai lutar pela independência da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Peru, né? Então esses personagens aí, essas figuras, ficaram conhecidos como os libertadores da América, né? Os que lutaram pela emancipação política das colônias aqui da América Espanhola. Então observe que teve todo um contexto histórico, né? Teve todo um antecedente histórico que possibilitou o processo de independência ali das colônias da América Espanhola. Eu quero aqui destacar para vocês Simón Bolívar. Simón Bolívar, ele tinha ali uma ideia, né, no qual ele escreveu lá na carta da Jamaica, que ele queria que a América Latina, né, se tornasse uma só, né, se tornasse um Estado confederado, né? Então por isso que ele vai ser considerado o precursor, né, o primeiro a elaborar a teoria lá do pan-americanismo, né, que ele queria tornar essa América Espanhola um só país, um só Estado, uma só nação, assim como os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos eram 13 colônias, se tornaram Estados Unidos. Assim como o Brasil, né? O Brasil se tornou um só. Só que a ideia de Simón Bolívar não vai à frente devido a atritos, né? A atritos das elites, principalmente ali dos caudilhos, né? Os caudilhos, que eram grupos militares locais que tinham interesse totalmente diferente. Eles pensavam somente em seus interesses próprios, eles não pensavam no interesse geral da nação, né? Então, o pensamento de Simón Bolívar de tornar a América Espanhola uma só nação, um só Estado, não vai para frente devido aos caudilhos, né? Que eram grupos militares locais que
pensavam apenas em seus próprios interesses. Então é por isso que a ideia, né, o pensamento de Simão Bolívar lá na Carta da Jamaica não procede, né, não vai para frente devido a essas questões internas, ok? Vou colocar aqui para vocês os anos, né, em que os países aí se tornaram oficialmente países aqui na América Espanhola. O México tornou-se independente em 1821, a Colômbia tornou-se independente em 1819, o Peru tornou-se independente em 1821, a Bolívia tornou-se independente em 1825, o Paraguai tornou-se independente em 1811, o Uruguai tornou-se independente em 1928, o Chile tornou-se independente em 1818, a Argentina tornou-se independente em 1816. Então, todos esses países aí que se formaram pertenciam à América Espanhola. Então, eu quero que vocês compreendam isso, né? Que só foi possível esses países se tornarem oficialmente países devido a esses fatores históricos que eu mencionei aqui nesta videoaula, né? A questão de Napoleão Bonaparte ter invadido a Espanha, as ideias iluministas, né, dos pensadores iluministas. Então tudo isso contribuiu para que os crioulos, né, a elite local aqui da América Espanhola, se organizassem e surgissem figuras como Simão Bolívar, San Martín, né, que ficaram conhecidos como os libertadores da América. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Obrigado aí pela atenção e bons estudos.